Ok. Então a ideia subsegmentares eu realmente não tenho grande experiência, então eu optei por falar por sublobares, né? A gente sabe que a gente já está caminhando, né, no mundo para algumas restrições subsegmentares, mas eu acho que nós aqui no Brasil ainda temos muito a tentar aprender com as ressecções sublobares, as segmentectomias anatômicas, e essa é a ideia, meus conflitos de interesse. Ah, o professor Camargo já adiantou bastante o tema. Basicamente, a gente tem que saber que as ressecções sublobares elas podem ser segmentectomias anatômicas com a dissecção e a ressecção broncovascular, e aí a veia é um papel importante, é uma figura importante para ajudar na segmentectomia anatômica, e as ressecções em WED ou em cunha são outras formas de ressecção. A gente sabe da evolução, né, da nossa especialidade, né? O câncer de pulmão, a princípio, não tinha nem indicação cirúrgica, depois a gente começou a fazer pneumonectomias, a lobectomia ficou sedimentada, principalmente em 1995, com o trabalho do Ginsberg, né, do Lung Cancer Study Group, que o professor já falou. E desde então, a gente faz muita ressecção pulmonar lobar. E as segmentectomias eram consideradas em segundo plano, até que, e essa é uma historinha, né, natural aí da evolução da segmentectomia, né, até que diversos trabalhos, e o professor já citou alguns deles, né, começaram a mostrar alguns benefícios da segmentectomia, principalmente quando a gente falava de ressecção segmentar de lesões pequenas, menores do que 2 centímetros, que hoje em dia têm sido cada vez mais descobertos, né? Então, em 2006 e em 2009, começou-se dois trabalhos randomizados que hoje, né, por volta agora desses últimos 3 anos, né, 2021 e 2022, a gente teve os resultados e eu vou falar um pouco mais sobre eles. Mas o que gerou e estimulou a gente estudar segmentectomia? A gente já não estava fazendo só lobectomia, estava indo tudo bem? A gente sabe que o desenvolvimento da tomografia de tórax, né, os programas de rastreamento e a identificação de lesões cada vez mais frequentes, né, com essas tomografias de tórax de lesões menores do que 2 centímetros, né, permitiu a identificação e o conhecimento de uma nova oncologia torácica, né? A gente está descobrindo diagnósticos, né, de hiperplasia de pneumócitos, né? Que adenocarcinoma minimamente invasivo, né? Então, cada vez mais a gente está, do ponto de vista radiológico, até mesmo classificando patologicamente as doenças pulmonares, né? Desenvolvimento do estadiamento do câncer de pulmão, isso permitiu uma seleção melhor da ressecção pulmonar a ser realizada, e principalmente os avanços da cirurgia minimamente invasiva. Eu tenho um slide que eu coloco justamente a fala do professor, né? A cirurgia minimamente invasiva, a vídeo ou a robótica, está mudando até o grau de complexidade dos pacientes que a gente está operando. A gente está conseguindo operar pacientes mais complexos de forma minimamente invasiva. E assim na segmentectomia anatômica. Então, lembre, quando a gente formou, eu formei, eu precisava de saber o que os vasos iam para qual lobo. Hoje a gente tem que saber todas essas segmentectomias, todos esses segmentos pulmonares têm que estar na cabeça do cirurgião. E, além do mais, entrou um novo conceito, né? A gente tem a segmentectomia simples, aquelas que a gente tem uma cissura única para fazer, né, entre os segmentos, e as segmentectomias mais complexas, né? Então, o que é uma segmentectomia simples? Um segmento, sexto segmento, uma lingulectomia, né? São ressecções mais tranquilas, né? E algumas outras, tipo o segmento anterior do lobo superior direito ou esquerdo, ou segmentos basais, são mais complexos. Então, esses são os dois grandes trabalhos que recentemente mostraram para a gente que a segmentectomia pulmonar em lesões menores do que 10 centímetros devem ser consideradas independente da função pulmonar desse paciente, né, e das comorbidades, né? Esse é o estudo japonês, JCOG 0802. Veja uma coisa importante, né, os critérios de inclusão, estadio 1A,
né? Lesões periféricas menores que 2 centímetros, já considerávamos aqui lesões mais sólidas, né? Componente sólido maior do que 0,5. E aqui um ponto importante, né? No intraoperatório é que era feito a randomização ou para lobectomia ou para segmentectomia. E aí, no intraoperatório, a garantia do estudo dos linfonodos, né, e da histologia dessas lesões. O endpoint primário era a sobrevida global e diversos outros endpoints secundários. E as amostras eram bem semelhantes, e aqui a gente viu que a segmentectomia não era inferior, né? É um estudo de não inferioridade e até sugeria um benefício para a segmentectomia quando a gente considerava overall survival, né? E o relapso, o retorno, né? Como é que chama? Relapse-free survival, né? A sobrevida livre de doença semelhante entre as duas amostras. Um forest plot, né? Que vocês têm acostumado a ver muito aí com oncologia, mostrando então que todos os itens, né? Os parâmetros favoreceriam a segmentectomia. Agora, o grande questão em torno de que, né, a gente ainda tinha uma recorrência loco-regional maior, né, na segmentectomia. O outro trabalho também importante, que também, novamente, né, selecionava os pacientes para lobectomia e para segmentectomia no intraoperatório após a avaliação de linfonodos mediastinais, esse trabalho já americano, também com os mesmos resultados, e aqui é interessante que eles acrescentavam a ressecção em cunha à segmentectomia. O trabalho japonês não colocava a cunha, e esse americano se colocava a cunha também. Então, o que a gente notou também que não era inferior nem a segmentectomia, nem a ressecção em cunha, desde que a gente avaliasse bem os linfonodos no perioperatório desses pacientes, e isso é um ponto-chave, né? A gente às vezes quer fazer as coisas e não tem condição de fazer, precisa de infraestrutura, precisa de garantir a margem de ressecção adequada, precisamos de ter patologista no intraoperatório, patologista que conhece bastante câncer de pulmão. Então, o que eu costumo dizer na segmentectomia pulmonar anatômica, o primeiro passo é o estadiamento, o estudo pré-operatório. Então, conhecer bem a radiologia, ver aonde está essa lesão, confirmar a localização dessa lesão, é fundamental para que a gente proponha o tratamento, né, que deve ser adequado. Lembrando que, né, se a lesão é mais periférica e menor, a gente com certeza tem, e está dentro de um segmento, a gente consegue colocar ele com uma margem maior. Umas lesões maiores, a margem vai ser menor. Outra coisa, a lesão mais central, a margem vai ser pior, pode ser mais comprometida. Então, a gente tende a tratar lesões menores periféricas, principalmente quando a gente considera segmentectomia pulmonar anatômica. Veja, os trabalhos mostram que o critério principal são lesões menores do que 2 centímetros. Nesse planejamento, eu vou colocar aqui o primeiro, esse eu chamo projeto Minha Segmentectomia, que a gente está fazendo junto da professora Isabela, que é uma mestre em radiologia, né? Ela tem esse site onde ela faz as marcações, o planejamento cirúrgico das lesões pulmonares, né? E de forma bastante eficaz, ética, né? E segura, respeitando a LGPD e tal, e ela ainda retorna, né? Para os médicos e cirurgiões, marca o retorno mostrando cada segmento, cada marcação. Deixa eu baixar o volume aqui, desculpa. Cada marcação de cada segmento, né? Para o cirurgião ter ideia do ponto de vista vascular, venoso e brônquico, exatamente qual é o local
aonde está o tumor e qual é o segmento que ele tem que abordar. Eu acho que em pessoas muito experientes, a segmentectomia anatômica, ok, é fácil, está na cabeça, o cirurgião sabe os segmentos. Mas se a gente conta com a opção e a oportunidade de discutir com a radiologia no pré-operatório, isso ajuda demais os nossos pacientes, né? Cada vez mais o cirurgião ele tem que entender da anatomia cirúrgica, da anatomia brônquica, da anatomia endoscópica, né, e usar de artifícios para definir o plano de segmento, o plano intersegmentar a ser abordado e operado. No perioperatório, usar e abusar da endoscopia respiratória, né, ajudando a definir, olha, esse é um caso de uma segmentectomia posterior do lobo superior direito, onde a gente estava marcando e olhando aí por broncoscopia o segmento a ser abordado, né? E olha como é importante, às vezes, fazer a broncoscopia no pré-operatório, ver direitinho da onde que sai cada segmento do lobo superior direito nesse caso. Eu vou mostrar alguns pontos importantes, né, na segmentectomia, se a gente a gente vai cada vez mais caminhar para isso na nossa prática clínica, né? A segmentectomia anatômica, ela precisa necessariamente que a gente faça uma linfadenectomia cada vez mais rigorosa, né? No intrapulmonar e também no mediastino. Essa é uma linfadenectomia que eu acho que é muito bem feita com a cirurgia robótica. Oh, meu Deus! Desculpa, gente, vou passar rápido. Que é a linfadenectomia da cadeia 7 à esquerda. Olha como a gente consegue, né, achar o brônquio lá do outro lado, contralateral, e a gente sai limpando bem aí essa região subcarinal com um grau de precisão bastante interessante. Tomar cuidado aqui com o esôfago, cuidado com o vago, coisas que a gente vai aprendendo no caminho da vida da gente, né? A necessidade da gente ser cada vez mais preciso nessas linfadenectomias, sem, no entanto, machucar qualquer outra estrutura que está ali próxima. E a robótica nos permite isso. Eu vou outra forma, e eu acho importante, às vezes a gente pode marcar a linha, né? E isso é importante, né, gente? Além de saber o segmento, a gente tem que saber exatamente a margem que a gente vai dar, porque para evitar a recorrência local, né, que a gente sabe que, em última análise, pode atrapalhar os nossos pacientes, né? E aí a injeção da indocianina green é uma boa opção, né? A gente clampou a artéria do C segmento e injetou a indocianina e agora vai marcar aonde que vai ser a linha de grampo, né, permitindo um grampeamento mais eficaz, ou nesse caso aí de uma lingulectomia, volto a dizer, na mão de gente experiente, a gente sabe aonde que vai ser, né? Mas esse caso aí da lingulectomia é outra marcação com indocianina green, é a possibilidade de usar a tecnologia aí, né, para o benefício do nosso paciente. Sobre a segmentectomia, passei. É aquela segmentectomia que eu tento explorar passo a passo, mas assim, é só para mostrar alguns passos importantes, a passo da toracoscopia, o passo da liberação do ligamento pulmonar, o passo da linfadenectomia. Olha a linfadenectomia direita com o sistema robótico, olha que boniteza de dissecção. Quem gosta de cirurgia torácica vai ficar fascinado com a cirurgia robótica, né? A linfadenectomia intrapulmonar também. Eu acho que o cirurgião do robô, ele cada vez mais caminha para tirar linfonodo e depois fica fácil, né? Tratar a veia do C segmento, a artéria do C segmento, que vai ser feita aí depois do tratamento ali da cisura. Olha como a gente aborda com muita tranquilidade os linfonodos intraparenquimatosos. Esse aí deve ser o linfonodo 12, possivelmente. E aí o grampeamento, a marcação que a gente já tinha mostrado. Já fizemos ali o tratamento da artéria, fizemos o tratamento da veia, e aí o brônquio sendo dissecado, olha que legal, e permitindo a entrada do grampo e depois, por fim, o grampeamento do parênquima pulmonar, uma segmentectomia anatômica. Nos casos onde o pulmão é desse jeito,
não tem muito jeito, a gente tem que fazer o que dá para fazer, né? Ou escolher a radioterapia, ou esse caso aí a gente optou e precisava da amostragem histológica, o nosso colega não quis colocar agulha, a gente falou, não, vamos fazer uma segmentectomia anatômica associada à linfadenectomia, e vejam a precisão da linfadenectomia de novo, olha que beleza de linfonodo grande, mas não era comprometido, e nesse caso só podia sair uma segmentectomia pulmonar mesmo. Então, aí a gente tratando a cissura entre o lobo superior e o lobo inferior esquerdo, né? A dissecção vascular, né? O tratamento vascular e a definição da margem, né? Que foi facilitada aí por conta da aderência. E olha como a gente disseca o brônquio, né? Veja que o brônquio do brônquio da língula já saiu, aqui é o brônquio da segmento anterior do lobo superior esquerdo, esse é só do posterior, então a gente vai tratar só do posterior e depois vai entrar com o grampeador e vai fazer só a segmentectomia posterior, lembrando, e aí o esvaziamento linfonodal. E a repercussão para os nossos pacientes na cirurgia minimamente invasiva é uma repercussão menor. Esse é um outro caso, eu já estou terminando, eu só queria mostrar que às vezes a marcação falha. Esse paciente com acompanhamento rigoroso de uma lesão pulmonar, ela não conseguia mais acompanhar essa lesão, que ela achou, ela estava preocupada com o crescimento, a gente foi então para a cirurgia, tentamos marcar, mas de cara, olha lá a molinha lá em cima, ó, a gente tinha perdido a marcação. Então a gente marcou o que a gente achava, mas graças a Deus, nesse caso especificamente, a gente tinha marcado com dupla marcação, com endocina green também. Então a gente definiu aí o local da segmentectomia, e aí é uma sequência bonita, né, de dissecção. Linfonodo 10, a ázigos, a veia para o lobo. Deve ser a veia, deixa eu ver, não estou me localizando. Ah, vou passar para frente. Linfadenectomia, né, da linfonodo 7. Ah, segue uma dissecção posterior do brônquio, tratamento da veia do ápice, tratamento só da artéria agora do ápice. Eu vou passando para frente, olha, só a artéria do ápice, tá vendo? E por fim, o brônquio do ápice também vai ser tratado, ó. E aí a linha de grampo sendo feita. E esse é o aspecto após a segmentectomia, olha só, né? O segmento apical, cá o segmento anterior, lá o segmento posterior, né? E a gente termina aí a linfadenectomia que tem que terminar, né? E por fim, eu acho que esse é o último caso, é só para mostrar um caso de uma lesão onde a gente optou, era uma metástase única de um sarcoma dessa menina, e a gente optou por fazer a ressecção minimamente invasiva, nesse caso, foi a segmentectomia 7+8. E aí é a dissecção da veia, 7+8, dos brônquios, 7+8, a artéria a gente já tinha visto. Isso é um macete que a gente aprendeu, né, para a segmentectomia 7+8, 9+10, fazer uma dupla, usar duas cargas, né, uma para a parte de cima, né, da base e outro para a parte de baixo da base. Isso vai permitir que a gente aí, olha aí a parte de baixo da base agora, vocês vão perceber. Isso vai permitir ali a marcação da lesão tá com cautério que a gente marcou, e aí isso vai permitir com que aí a gente use então o grampeador para terminar aí a linha de cissura 7+8 sendo separado para o lado de lá, 7+8 que é o medial e o lateral, né? O medial e o anterior, né? E basal.
E por fim, o fim da ressecção com o grampeador. Claro que no perioperatório a gente manda para o patologista confirmar a margem, mas ficou bem, bem legal, né? Parece, né? Ok. Então, as considerações finais que eu tenho, Luiz, assim, é razoável considerar a segmentectomia em pacientes com estágio 1 de câncer de pulmão, com tumores menores do que 2 centímetros, sendo que alguns pontos importantes é garantir a margem adequada e uma avaliação rigorosa dos linfonodos hilares e mediastinais, além disso, é muito importante a definição do plano intersegmentar, né, que é um tempo crucial, às vezes difícil, né, e requer uma compreensão detalhada da anatomia pulmonar, né, que no meu entendimento deve ser estudada já no pré-operatório. A identificação precisa desse plano e a dissecção cuidadosa permite, então, uma ressecção adequada oncologicamente falando, né, e preservação de tecido pulmonar saudável e manutenção da função respiratória. A margem adequada é o principal ponto a ser observado, né, na segmentectomia, e aí use e abuse de meios de marcação do nódulo, Langmarker, ICG, né, que é indocianina green, quando necessário, aere, deaere, né, o pulmão, né, use a patologia de congelação sempre que possível, e nesses casos, no meu entendimento da segmentectomia anatômica, a experiência conta muito, muito, muito. Acho que era isso que eu tinha para dizer, espero ter ficado dentro do tempo aí. Muito obrigado pelo convite.